Abramos as nossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Vamos ler o 18 juntos? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Meus queridos irmãos, quero me servir deste texto esta noite para falar alguma coisa que Deus colocou no nosso coração, baseado no tema Jesus, o acesso a Deus. Estamos diante de uma das epístolas escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Éfeso, importante cidade da Ásia Menor. Éfeso, que significa desejável, aonde o apóstolo Paulo, juntamente com 12 discípulos e na companhia de Priscila e Áquila, iniciaram um grande trabalho missionário. E em Éfeso levantou-se uma igreja no poder do Espírito Santo, cheia da graça, cheia da palavra, uma das igrejas do primeiro século do cristianismo primitivo mais poderosas, pois por ela passou grandes ícones da igreja, como já disse Paulo, e depois também passou Timóteo, e os últimos dias do apóstolo João, na companhia de Maria, mãe de Jesus, foi também apacentando esta igreja, de forma que a igreja em Éfeso foi uma igreja vigorosa, uma igreja cheia da palavra. E para esta igreja o apóstolo Paulo escreve esta carta, esta epístola, precisamente falando, para tratar de diversos assuntos. No capítulo 1, por exemplo, ele nos fala a respeito do nosso estado agora em Cristo, já que fomos alcançados pela graça. No capítulo de número 2, ele fala no nosso estado antes de Cristo, quando estávamos separados de Deus. E tudo mudou do capítulo 1 para o capítulo 2, porque Cristo abriu a porta que nos estava fechada. O versículo 18, que é o ponto culminante dessa leitura que fizemos, nos mostra isso, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Diga comigo esta palavra que ela vai ser muito importante para a nossa reflexão esta noite: acesso. O apóstolo Paulo nos diz que tudo mudou na nossa vida, porque Jesus, ele nos abriu o acesso ao Pai. E essa palavra acesso significa ter passagem, ter permissão para entrar. Literalmente, no grego koiné, em que foi escrito o Novo Testamento, é a expressão prosagogê, que significa ato de levar alguém a algum lugar, um movimento para. Prosagogê também significa aproximação. E nós só vamos entender
aquilo que o apóstolo Paulo está nos falando a respeito deste acesso que agora temos à presença de Deus. Se entendermos todo o conteúdo escriturístico, a Bíblia, apesar de escrita por várias pessoas de culturas diferentes e em estado emocional mais diverso possível e realidades diferentes, ela tem uma linha teológica, ela tem uma linha que se segue e que ela não entra em contradição. Na verdade, esse acesso nos foi aberto porque um dia esteve fechado. A Bíblia nos diz, a partir do livro do Gênesis, que quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, esse homem tinha acesso direto à presença do Criador. Esse homem estava num jardim que foi colocado no Éden. E ali diz Gênesis capítulo 2, versículo 16, que o homem falava com Deus. O Senhor vinha na viração do jardim e Deus conversava com o homem e o homem com Deus, e não havia barulho, interrupção ou ruído nesta comunicação. Diz ainda o texto sagrado que o homem desfrutava dos favores de Deus. Ainda hoje, quando nós vamos para um lugar que é muito bonito, nós classificamos como um paraíso. E era isso que, ou o lugar onde o homem estava, era um paraíso, cercado de árvores frutíferas, com um riacho, e ainda com uma esposa, que ele recebeu da parte do Senhor. Sobretudo, o homem, além de falar com Deus e desfrutar das benesses de Deus, ele também desfrutava da maior delas, que era da presença do Senhor. Deus enchia aquele espaço e a sua presença, ela também preenchia o coração de Adão e a alma daquele a quem Deus fez a sua imagem e semelhança. Mas alguma coisa aconteceu que fez com que o homem perdesse tudo aquilo que ele havia recebido gratuitamente da parte do Senhor. Houve uma interrupção neste relacionamento e subsequente limitação. A Bíblia diz que a este homem a quem Deus deu uma ordem de comer de todas as árvores do jardim, com exceção da que estava no meio, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, este homem enveredou pelo pecado. Este homem decidiu contrariar o mandamento de Deus, e o pecado, quando consumado, perturbou a relação do homem com Deus, afastando-o da sua presença. Você pode conferir comigo no livro do Gênesis capítulo 3 e os versículos 23 e 24, a expressão bíblica que nos assegura esta afirmação que acabamos de fazer. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Por causa do pecado, o Deus que é perfeitamente santo enxotou o homem e a mulher do jardim que estava no Éden. E o homem então perdeu a sua capacidade de comunicar-se de uma forma mais estreita com Deus. Também os favores que ali ele recebia intimamente na presença do Senhor. Foi lançado fora, diz o texto, do Éden, aonde ele estava. E a Bíblia ainda segue dizendo, em textos correlatos, esta dura verdade que nós precisamos dizer esta noite. O profeta Isaías, no capítulo 59 e o versículo de número 2, texto bastante conhecido
desta igreja bíblica nos diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veja essa expressão, divisão. Além de ter lançado fora, criou-se uma barreira entre a criatura e o Criador. Agora o acesso está restrito. Agora o homem não tem como mais chegar-se a Deus na medida que tinha a liberdade anterior. O apóstolo Paulo ratifica ainda esta informação em Romanos capítulo 3 e o versículo de número 23, também conhecido nosso, quando diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem foi destituído da glória de Deus. Agora não tinha mais o acesso de antes. Mas, apesar de Deus ser a parte ofendida, Ele resolveu, mesmo com essa perturbação na relação do homem com Ele, Ele resolveu revelar-se. Mesmo o homem no pecado, Deus nunca deixou de se revelar ao homem. A Bíblia nos diz que Deus criou um meio de revelar-se ao homem, ainda que um meio que nós podemos classificar como um meio limitado, imperfeito e provisório, para apontar para o futuro, onde Ele se revelaria de uma forma permanente, de uma forma perfeita. E essa revelação se deu através do culto que Deus instituiu na monarquia, eu quero dizer, na cultura israelita, quando Deus ordenou que o povo construísse um tabernáculo para ali habitar no meio do seu povo. Ali Ele deveria falar com o povo, ali Ele deveria revelar a sua glória ao povo, e o povo teria acesso, ainda que de forma limitada. Devemos lembrar que o povo mesmo ficava do lado de fora do tabernáculo, da casa sagrada. Somente o sacerdote entrava no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. E ainda assim, apenas um que entrava, e não entrava sempre que queria, entrava uma vez no ano, para oferecer um sacrifício pelos pecados da nação. E a Bíblia diz que entre o lugar santo e o lugar santíssimo, que era o interior desta casa sagrada, chamada pelos judeus de Beit Mikdash, que é casa sagrada, fazia separação um véu, que não permitia o acesso ao lugar mais santo do tabernáculo. Ele fazia divisão, ele fazia separação, ele vedava o acesso direto aonde estava literalmente a presença de Deus. E isso a gente confere em Êxodo capítulo 26 e o versículo de número 33. Se você puder conferir na sua Bíblia a expressão que nos diz assim a palavra de Deus: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Mesmo com a revelação, era um acesso limitado, havia uma vedação. O homem não podia entrar como queria e quando queria. Porém, a Bíblia nos diz que de uma vez por todas, Deus enviaria um meio para de uma vez por todas, quero ser redundante esta noite, remover a barreira de separação. De uma vez por todas, derribar a parede, tirar a vedação e escancarar, não é só abrir, é escancarar as portas de acesso à sua presença.
E Ele fez isso quando nos enviou o Senhor Jesus Cristo. Duas barreiras eram necessárias ser tiradas para que o acesso fosse livre: a barreira moral e a barreira religiosa. A barreira moral era a barreira do pecado, e a barreira religiosa era o véu que fazia esta separação. Somente através de Jesus é que essa barreira moral pode cair por terra, pois o que causou a barreira religiosa foi a barreira moral. Então uma dependia da outra. Precisaria de alguém para perdoar o pecado que afastava o homem de Deus, para que este homem pudesse novamente ter livre acesso à presença de Deus. De forma que Jesus veio para restabelecer a relação do homem com Deus. E a palavra que aparece na Bíblia é a palavra reconciliação. Algo estava conciliado, depois foi quebrado, e Jesus agora vem reconciliar, conciliar novamente, vem ligar o que estava desligado. Por isso que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é quem é o mediador, aquele que se coloca no meio para fazer as pazes entre as partes ofendidas, entre o ofensor e o ofendido. E ele veio com esta tarefa. Perceba que em Adão nós somos colocados para fora do Éden. Em Cristo nós somos colocados de volta no Éden. Glória a Deus. Adão construiu o abismo, mas Jesus construiu a ponte. Adão nos afasta, Cristo nos aproxima. Adão nos destitui, Cristo nos restitui a presença da majestade. Glória a Deus. E ele veio para fazer a remoção da barreira moral. E com a derrubada desta barreira, ali na cruz do Calvário, quando disse está consumado, João 19:30, ele liquidou o preço, a dívida que nós tínhamos para com Deus. E o resultado foi imediato. Diga comigo, o resultado foi imediato. Quando ele pagou o preço, o véu que fazia a separação. Percebe que a barreira religiosa só existe por causa da barreira moral. Quando ele derrubou a barreira moral, aí a religiosa caiu também. De alto a baixo, o véu fez. Houve o corte, houve a remoção daquilo que nos impedia de chegar novamente a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, em 2 Coríntios 3:14, veja o que o apóstolo Paulo nos diz, em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 14. Paulo ainda é mais ousado quando ele diz no versículo 14 a expressão bíblica assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ele não diz nem rasgado, ele diz abolido. Jesus não só rasgou, ele aboliu. Se eu rasguei, ninguém costura. Ande cantaravachandaramanássia. Glória a Deus. Eu rasguei, ninguém coloca de volta. Está aberto o acesso à presença da majestade por mim, de uma vez por todas. Foi abolido, foi posto de lado. Glória a Deus. E é por ele que nós temos acesso a Deus. Esta noite
você fica longe de Deus se você quiser, porque Jesus abriu a porta. Aliás, ele mesmo disse: eu sou a porta. É ele o acesso à presença do Pai. Glória a Deus. Em João 10:9 ele diz isso: eu sou a porta, e porta fala de acesso. Se só tem parede e não tem uma abertura, você não tem condições de passar para dentro ou para fora. Mas quando ele disse eu sou a porta, ele disse: é só passar por mim que você vai encontrar acesso. Em João 14:6 ele disse assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o acesso. E é um acesso exclusivo. Ele não admitiu outros acessos. Há quem pense que há vários caminhos que levam a Deus. Isso não é verdade. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu final são os caminhos da morte. Só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida. E o nome dele é Jesus. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. É ele que nos abre o espaço para entrarmos na presença de Deus, através do seu sacrifício. Diga comigo: através do seu sacrifício. Amados, o sacerdote não entrava no tabernáculo ou no lugar santíssimo sem sangue. Não podia. Ele tinha que fazer uma oferta por ele mesmo e depois uma oferta pelo povo. E ele entrava com o sangue do animal que ele sacrificou para poder ele ser aceito. Agora imagine comigo, se o sacerdote e o povo se tornavam aceitos através de sangue de animais, que era o ingresso de entrada, quanto mais nós. Porque você também entra, eu também entro, mas a gente não entra com sangue de touros, a gente não entra com sangue de bodes, ou de qualquer outro animal. Se o sacerdote se fazia aceitável através de sacrifício de animais, quanto mais nós, que entramos com o sangue da nova aliança. Temos abertura, temos acesso à presença de Deus. Veja Hebreus capítulo 10 na sua Bíblia e o versículo de número 19, quando diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar onde, amados? No santuário. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele fez o quê? Nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Assim como o véu foi rasgado, Cristo foi rasgado pela nossa transgressão, abrindo a entrada para nós. E eu não devo entrar com medo. Os sacerdotes às vezes entravam com muito temor e tremor. Eles tinham na borda da veste um dispositivo que quando balançava, que eram as campainhas, não é? Fazia um barulho, um ruído, que eram moderadas pelo um outro dispositivo que tinha do lado, em formato de avelã. E eles entravam. Há uma discussão aí que há entre os teólogos e a tradição judaica, se o sacerdote entrava com a corda ou não. Eu vou deixar isso para depois. Mas eles entravam com muito temor e tremor, porque sabiam que se estivessem indignos, eles poderiam ser mortos instantaneamente. Mas o escritor aos Hebreus diz assim: não faça como eles, entre com ousadia, porque você não está entrando com sangue de animais, não. Quando o Pai olha para você, Ele vê o sangue do Filho dele derramado sobre a sua vida e diz: esse aí tem acesso. Venha cá, meu filho, a minha presença. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos acesso a Deus por meio do sacrifício de Cristo.
Nós temos acesso a Deus por meio da função sacerdotal de Jesus. O escritor aos Hebreus diz que ele entrou e abriu a porta para a gente entrar após ele. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o sacerdócio de Arão prefigurava o sacerdócio de Cristo. Veja Hebreus capítulo 6 e o versículo 20, o que é que nos diz o escritor anônimo aos Hebreus? Diz assim o versículo 19: a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, o nosso que, irmãos? Precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, ele entrou por nós. E tem mais, amados. Ele não entrou nesse tabernáculo terrestre, não. Ele entrou no celeste. Arão entrava no tabernáculo terrestre e já entrava com temor. E Jesus, que entrou na presença da majestade, onde habita a luz inacessível, ele entrou lá e entrou por nós. Glória a Deus. De forma que a sua função sacerdotal nos permite entrar na presença dele. E o nível de relacionamento é totalmente diferente. Por isso que Jesus introduz um termo usado em relação a Deus, Pai. Procure nas páginas do Antigo Testamento, são raros os casos em que se dirigia a Deus como Pai. Raríssimos, mas quando ele ensina a oração intitulada de Pai Nosso, ele já começa assim, Pai, Abba. E os discípulos olham e dizem, como ele se refere a Deus assim, sem protocolo? E Paulo diz que o Espírito Santo que nos foi dado, clama em nós, Abba, Pai. Olha como é que a gente chega, irmão. Chamando de paizinho. Se for nordestino, é painho. Glória a Deus. Será que é liberdade, amados? Você sente a presença de Deus com esta palavra, querido? Isso é bom demais, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E o apóstolo Paulo, que é ousadíssimo, né? Em Romanos 8 e 15, ele diz uma expressão muito linda. Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Aqui ele está falando sobre o acesso de judeus e gentios à presença de Deus. Aí ele diz assim, olha, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos o que, irmãos? Você sabe aqui que no original está o termo em hebraico e o termo em grego. E o que é que Paulo está querendo dizer? Para os judeus, Abba. Para os gregos, Pater. Aí, aqui no original está Abba, Pater. Que ele está querendo dizer assim, não é só o judeu que tem acesso dizendo Abba, não. O grego também pode dizer Pater. Porque ele é Deus dos povos. Ele é Deus das nações. Na presença dele entra o judeu e entra o gentio também. Quem tem Abba diz Abba, quem não tem diz Pater. E quem é nordestino de painho entra do mesmo jeito na presença dele, que foi aberto o acesso à presença da majestade. Aleluia. Nós temos acesso pelo nome, diga, pelo nome. Irmãos, quando a gente invoca o nome, a gente tem acesso. É por isso que o crente, toda oração que ele faz, ele termina em nome, é a senha. Em nome de Jesus. Aí quando ele diz Jesus, aí o acesso se escancara. Oh, aleluia. Anda na machuri, anda na manás. João 14, 13, olha o que Jesus disse, coisa linda a palavra de Deus, irmãos.
João 14, 13. Olha que coisa linda, Jesus diz aqui, olha. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedirdes em meu nome. 16 e 23, olha o que diz a santa palavra de Deus. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos-lo-á de dar. Então nós temos acesso. Quando você chama o nome, as respostas de Deus descem. Para concluir esta noite, se pode perguntar, quais as bênçãos que temos acesso por meio de Jesus? Porque Ele não só abre a porta para a gente entrar, quando a gente tem acesso a alguma coisa. Primeira coisa que a gente tem acesso, a salvação. O nome de Jesus já indica sua missão precípua, que é a missão de salvar. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. A primeira e maior bênção que a pessoa tem acesso ao entrar por Jesus é a salvação. É o livramento da condenação eterna, para a qual estão destinados todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados e não depositam a sua fé em Cristo. É também a restituição do homem à plena comunhão com Deus. Por isso que o apóstolo Pedro disse, em nenhum outro há salvação. Só por Jesus o homem tem acesso à bênção da salvação. Segundo, por Jesus o homem tem acesso ao perdão de Deus. Diga comigo, perdão de Deus. Não há perdão sem Jesus, irmão. Só há perdão por Jesus. Assim como o sacrifício no Antigo Testamento era a cobertura para a nação, no dia da expiação, o dia do Yom Kippur, assim também em Cristo, quando aceitamos a Jesus, então a cobertura do sangue de Jesus vem sobre nós. 1 João 2,2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e no seu nome é anunciado o perdão de pecados. E eu quero lhe alegrar esta noite, dizendo que é o perdão de qualquer pecado. Em terceiro lugar, através de Jesus nós temos acesso à cura do corpo, a cura psíquica, a cura da alma e a cura espiritual. Jesus disse, em meu nome porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E essa cura abrange todo o corpo, e ela é irmã gêmea da salvação. Porque o Salmo 103 diz que é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas. Perdão e cura andam juntos. É Ele quem cura. E nós temos acesso à cura através dele. Ele é o profetizado por Isaías como aquele que tem a capacidade de curar os quebrantados de coração. Ele é o que foi profetizado por Isaías, que levou sobre si as nossas enfermidades e doenças. Ele é aquele que prometeu que daria legitimidade à sua mensagem a partir do momento em que confirmasse ela com sinais e maravilhas. De forma que a cura no ministério de Jesus era abundante e admirável. João 21 e 25. E eu concluo dizendo que através dele nós temos acesso a toda sorte de bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo disse isso. Efésios, capítulo 1, versículo 3. É o último texto que leremos esta noite. Efésios 1,
e 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais Aí ele vai dizer, ele nos elegeu, ele nos adotou, ele nos fez agradáveis, ele nos redimiu, ele nos congregou, ele nos selou e ele nos comprou. E essas são algumas das bênçãos que nós conquistamos através de Jesus.